Volte-se comigo nesta tarde para a Palavra de Deus, que se encontra no Evangelho de Mateus, Novo Testamento, Mateus, capítulo de número 9. Nós leremos este versículo de número 27. Mateus, capítulo de número 9, versículo de número 27, estas palavras: E partindo Jesus dali, seguiram-no 2 cegos, clamando e dizendo: Tem compaixão de nós, filho de Davi. O amor do Salvador, a demonstração do Senhor, do seu grande amor para com aqueles que se aproximam dele. E nós vemos também aqui a fé necessária para receber uma bênção do Senhor. Bem, queridos amigos, nós chegamos aqui a esta porção da Palavra de Deus, em nossas considerações no Evangelho de Mateus. Eu devo partir imediatamente para o versículo de número 27. Mais uma vez: E partindo Jesus dali, seguiram-no 2 cegos, clamando e dizendo: Tem compaixão de nós, filho de Davi. Bem, a cena deste milagre aconteceu mais uma vez, próximo à cidade de Cafarnaum. 2 cegos seguiram o Senhor Jesus Cristo, clamando por ajuda, logo que ele sai da casa de Jairo, tendo curado, isto é, ressuscitado, a filha daquele líder da sinagoga em Cafarnaum. E eles buscam o Senhor imediatamente, talvez já estivessem por ali. Nós lemos que eles foram trazidos, em outro evangelho, ao Senhor. E aqui estão eles, clamando ao Senhor pela misericórdia, pela salvação, pela bênção do Senhor. E eles utilizam-se de um termo muito interessante, muito particular. Eles clamam ao Senhor dizendo: Tem compaixão de nós, filho de Davi. Estas palavras, queridos, são muito importantes para a nossa compreensão aqui. Os judeus, eles utilizavam este termo para falar sobre o Messias. Era um termo, uma designação conhecida entre os judeus, que o Salvador, que o Messias, o Cristo, ele descenderia de Davi. Ele seria um filho de Davi neste sentido, um descendente de Davi. Se você passar algumas páginas para frente, em Mateus capítulo 22, versículo 42, nós vemos esse termo sendo utilizado pelos judeus mais uma vez. Mateus 22, versículo de número 42, dizendo, esta é a pergunta do Senhor: Que pensais vós do Cristo? De quem é filho? Eles disseram-lhe: De Davi. É filho de Davi. Ele é um descendente de Davi. Isso está de acordo com toda a palavra de Deus. Lá em Apocalipse, no capítulo de número 22, no versículo de número 16, uma visão do Senhor ressurreto em sua glória, nós temos estas palavras: Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz, descendente, e a geração de Davi, a resplandente estrela da manhã. Este é um termo que designava o Senhor Jesus Cristo. Os profetas disseram, esta foi uma promessa dada a Davi, de que de sua semente viria o Salvador. E assim, ao chamar o Senhor Jesus Cristo como por filho de Davi, bem, certamente eles estavam professando a sua fé no Senhor, não é verdade? Eles estavam auferindo a Cristo um título messiânico, um título divino, e assim eles estavam declarando a sua fé no Salvador. Eles criam que Jesus Cristo era o Salvador prometido, era o Messias enviado por Deus para todo o mundo, a Israel. E uma vez que eles criam que ele era o Cristo Messias, assim então eles criam que o Senhor Jesus Cristo poderia curá-los, poderia restaurá-los. E assim é por isso que eles seguem em frente, clamando: Filho de Davi, Messias de Deus, Salvador, Jesus Cristo, Senhor, tem misericórdia, isto é, tem compaixão de nós. Tem compaixão de nós, isto é, vê, Senhor, vê a nossa aflição, vê a nossa necessidade e cura a nossa cegueira. Tem compaixão do nosso estado, tem misericórdia, tem piedade de nós. Então nós lemos no versículo de número 28 algo muito interessante. E quando chegou à casa, isto é, o Senhor Jesus, os cegos se aproximaram dele. Quando chegou à casa, provavelmente a casa que ele ocupava em Cafarnaum. Talvez uma casa alugada por ele, mas muito provavelmente a casa de Pedro.
Nós lemos nos capítulos anteriores que Pedro havia alugado uma casa em Cafarnaum. Pedro era de Betsaida, próximo a Cafarnaum, do outro lado do Rio Jordão, no norte do lago da Galileia. Ele era um pescador, tinha uma firma de pescaria, pessoas empregadas no trabalho, jornaleiros, e ele muda-se para Cafarnaum, que era o centro regional daquele lugar. Uma cidade cosmopolitana, uma cidade de comércio, a cidade mais importante ali daquela região. Ele aluga uma casa e ali está ele vivendo e com seu irmão André, e sua sogra também está ali, sua esposa certamente, porque Pedro era casado. Nós lemos no capítulo 8, versículo 14, a respeito disso. E Jesus, entrando em casa de Pedro, viu a sogra deste acamada com febre, e a narrativa segue adiante. E aqui, mais uma vez, muito provavelmente, ele retorna da casa de Jairo para a sua casa. Então nós lemos essas palavras, que Jesus, tendo entrado, e quando chegou à casa, os cegos se aproximaram dele. Quando ele chegou à casa. Muito interessante, porque aqueles homens seguiam o Senhor Jesus Cristo gritando, clamando, isto é, com voz muito alta e dizendo: Senhor, tem misericórdia de nós, tem compaixão de nós. E nós não sabemos a distância da casa de Jairo até esta casa do Senhor Jesus Cristo. Ao longo de todo o caminho eles estão apelando à misericórdia do Senhor. Eles estão, assim por dizer, orando a Cristo, clamando, rogando por misericórdia. Mas parece que ao longo de todo o caminho o Senhor não deu nenhuma atenção a eles. Normalmente o Senhor não fazia assim. Ele parava, como nós vimos no caso da mulher do fluxo de sangue, e deu atenção e curou aquela mulher, embora ele estava a caminho da casa de Jairo. Mas Mateus mostra, ou apresenta de tal maneira, que nos parece que ele não deu atenção àqueles homens cegos ao longo de todo o caminho. E ele entra em casa como se não tivesse a intenção de considerar o pedido deles. Essa é a imagem que é transmitida aqui. Observe novamente do versículo 27 ao versículo de número 28. E partindo Jesus dali, seguiram-no 2 cegos, clamando e dizendo: tem compaixão de nós, filho de Davi. E quando chegou à casa, os cegos se aproximaram dele. Você percebe este elemento, está claro aí. O Senhor não deu atenção a eles, o Senhor não os ouviu, o Senhor não respondeu, e ele vai para dentro da sua casa, como que indicando que não ouviria aqueles cegos. Bem, o Senhor Jesus Cristo faz isso de propósito. Ele faz isso para provar a fé daqueles homens. É claro que ele está fazendo isso para provar a fé deles, porque nós vemos isso acontecer em outras circunstâncias. Queridos amigos, o Senhor, ele testa a fé daqueles 2 homens. E os testes realizados pelo Senhor mostram a fé daquelas pessoas. Em outro momento, uma mulher cananeia, não judia, procura o Senhor no meio de uma multidão, buscando a cura para sua filha. E o Senhor Jesus Cristo dá uma resposta que inicialmente parece tão chocante. Aquela mulher, ele disse: não é bom tomar do pão dos filhos e jogar aos cachorrinhos. E aquela mulher, ele estava testando aquela mulher. Com tamanha fé responde dizendo: Senhor, mesmo os cachorrinhos comem das migalhas que caem das mesas de seus senhores. E a resposta do Salvador é: ó mulher, grande é a tua fé. E ao fazer isso desta maneira, o Senhor está testando a fé daqueles homens nele. E é claro, o registro disso revela para nós algo muito importante. Revela para nós a fé daqueles homens, e também, quando nós somos testados, revela a nós o estado de nossa fé. O Senhor fez isso, ele não respondeu imediatamente no primeiro pedido que eles fizeram, nem no segundo, nem no terceiro, nem no quarto. Eles seguem atrás do Senhor, clamando. O Senhor não respondeu no primeiro pedido para dar a cura a eles. Por quê? Para dar um valor maior também àquele milagre na estima deles. E para nós, queridos amigos, é muito importante observar isso, essa atitude do Senhor. Isso está registrado aqui para nos ensinar que na oração, ao buscarmos o Senhor, nós não devemos desfalecer. É claro. A oração, queridos amigos,
deve ser persistente. Eles estão orando a Cristo, não é? Orar ao Senhor, trazer a sua súplica, é isso que está ilustrado aqui. Deve haver perseverança na sua oração. Perseverar é persistir em fazer algo apesar das contradições, das dificuldades, é continuar ao longo do tempo fazendo algo. Isso é perseverar. Em outras palavras, por que o Senhor às vezes demora em responder a nossa oração? Porque parece, em nosso entendimento, que há um atraso, uma demora. Deixe-me oferecer algumas razões importantes, bíblicas, claro. Nós somos comandados a perseverar na oração. Porque, queridos amigos, algumas vezes nós somos um tanto presunçosos em nossas orações. E nós começamos a imaginar que Deus está obrigado a responder a nossa petição, como se Deus fosse uma espécie de office boy celestial, um gênio da lâmpada, que deve estar pronto, atento à ordem e correr de imediato. Às vezes nós nos comportamos assim. Esta maneira de ver as coisas é ensinado em nossos dias em muitos meios evangélicos. Assim, muitas vezes o Senhor nos mantém clamando a Ele, Ele demora assim por dizer, persistindo assim por dizer, de nossa parte, é claro, em oração, para que nós chequemos os nossos pedidos. Uma das maneiras que Deus usa para corrigir essa distorção nos seus filhos e filhas é delongar, então, suas respostas. E essa demora nos recorda que cada vez que Ele responde às nossas orações, Ele faz isso por pura graça, por pura misericórdia. Ele não tem uma dívida para conosco. Ele não tem uma dívida para com nenhum dos seus filhos e filhas. O evento dele responder a nossa oração é uma manifestação da sua bondade, da sua misericórdia, não de um direito que nós temos. Nós somos os necessitados. Ele é o provedor. Isso nos leva a perceber e a entender que a nossa vida é vivida aqui sob misericórdia, pela graça de Deus. E então, como dizia um puritano, lembre-se que Deus, Ele não está obrigado a responder de imediato às nossas orações, mas nós estamos obrigados a continuar orando para que Ele responda. Assim daí a necessidade de persistência em oração. Deixa-me trazer uma segunda razão. A persistência na oração nos ajuda a purificar os nossos motivos. Deus conhece a nossa motivação. E muitas vezes coisas que nós pedimos a Deus têm uma base muito egoísta. Não é verdade? Às vezes, por trás de uma petição ao Senhor, está apenas o desejo de mais conforto nessa vida, mais tranquilidade nessa vida. E assim, Deus nos deixa batendo na porta por um certo tempo, porque isso é a maneira dele nos ensinar a diferenciar as coisas em nossas petições. Claro, quando nós voltamos a pedir e orar pelas mesmas coisas, nós somos levados a considerar por que nós estamos pedindo isso. Qual é a verdadeira razão disso? Caso há uma desculpa para a carne, algum tipo de coisa por trás disso, o Senhor nos ajuda pelo seu Espírito a sondar os nossos próprios corações e nos leva a purificar nossas petições à luz da realidade da vida cristã, que é uma vida de sacrifício e peregrinação e dependência do Senhor. Essa é uma razão, queridos amigos. Ele está nos ensinando a orar. Isto é parte e parcela da vida cristã. O Senhor tem um treinamento para nós e Ele nos ensina a orar desta maneira. E há uma terceira razão da necessidade de perseverança na oração. É que a perseverança na oração nos ajuda a desenvolver uma virtude importantíssima na vida cristã, que é a paciência. Esperar em Deus com paciência enquanto nós seguimos em frente nossos deveres, e não estar parado esperando que algo aconteça para seguir em frente. Nós seguimos em frente em nosso posto de trabalho a Cristo, em nosso dever espiritual, em nossa devoção, em nosso serviço, enquanto seguimos clamando ao Senhor por uma resposta. Você sabe, sem paciência
Não há maturidade na vida cristã. Não há. Qual é a principal característica, uma das principais características mais comuns, assim por dizer, na infância? É a impaciência, você sabe disso, se você tem filhos, ou sobrinhos, ou netos. Crianças são naturalmente impacientes. Mas pai, não é? Já viu isso? O tempo todo. Já chegou. Posso falar isso, aquilo? Impaciente. A criança é naturalmente impaciente. Essa é uma característica normal, assim por dizer, da infância. Mas, queridos amigos, impaciência em um adulto é sinal de imaturidade. É muito triste, não é, ver adultos se comportando dessa maneira. Você percebe que os músculos espirituais são fracos. A grande imaturidade ali. E essa é outra razão porque Deus nos comanda a perseverar, porque perseverança produz dentro de nós o fruto maduro e precioso da maturidade espiritual. Assim, meus queridos irmãos, nós seguimos perseverando em oração. Continue a clamar a Deus, continue a pedir a Deus pela salvação de um marido não salvo, de uma filha não salva, de um primo, de um querido amigo. Continue a rogar a Ele por isso. Continue a pedir por uma melhora, assim, na tua condição de saúde. Continue a rogar por uma porta de trabalho. Continue a trazer diante de Deus tudo aquilo que você sabe que está de acordo com a vontade de Deus revelada. Clame a Ele, clame a Ele. É algo necessário, perseverar com paciência. Por quê? Porque o Senhor está atento às orações de seus filhos e filhas. Nós lemos que estes dois homens cegos, eles criam no Salvador. E eles persistem, então, clamando ao Senhor. Versículo de número 28. E quando chegou à casa, os cegos se aproximaram dele. Os cegos se aproximaram. O Senhor entrou em casa, mas ele não fechou a porta, para que não pudessem entrar. A porta do Senhor estava aberta, e os ouvidos do Senhor continuam abertos ao clamor dos seus filhos e filhas. Ele está operando em nós. Muitas vezes a resposta do Senhor leva um tempo, porque também Ele está cumprindo muitos outros propósitos em nossa vida, na situação e na vida de outras pessoas. Ele está quebrantando o orgulho, Ele está purificando, Ele está desenvolvendo paciência em nós. O Senhor não dá ponto sem nó, como se diz. Ele cumpre muitas coisas. Assim, os ouvidos do Senhor estão sempre abertos. Para aqueles, é claro, que suplicam a Ele persistentemente, pela fé no Senhor, em suas promessas, em oração. Aqueles homens seguiram o Senhor até em casa. Eu não sei como era o caminho de Jairo, da casa de Jairo até a casa do Senhor. Eles persistiram. Como foi que eles chegaram ali? Persistiram. Eles seguiram em frente, eles mostraram uma determinação, uma perseverança. Nos parece algo comum, não é? Nos milagres, nas curas de pessoas cegas aqui. Você se recorda do cego Bartimeu, em Jericó, o Senhor Jesus Cristo entrando pelas portas de Jericó, e aquele homem que estava ali pedinte, ouve falar do Senhor, e ele começa a clamar em grande voz: Jesus, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quanto mais as pessoas se irritavam, ele clamava mais alto e persistia, até que o Senhor parou e disse: traga-o. Não parece ser uma característica comum, meus queridos amigos? Deixa-me dizer algo. Se você está buscando conhecer a verdade da palavra de Deus, conhecer o Senhor, ser salvo, ter os teus olhos espirituais abertos, ser uma nova criatura, você deve persistir, clamando ao Senhor. E você deve fazer isso de todo o coração. Oh, não que o Senhor, Ele se comporte como um pai terreno, que para castigar às vezes demora a dar o brinquedo, o pedido do filho. Não, não. É porque Ele sabe muito bem o que há dentro de nós. Assim, querido amigo, venha ao Senhor, clame a Ele, traga tudo diante dEle. Bem, a resposta do Senhor, na segunda parte desse versículo 22, é maravilhosa. Eles o seguiram até a casa,
porque eles criam que o Senhor podia fazer aquilo que eles desejavam. Assim eles persistem em oração. Veja a resposta do Senhor Jesus Cristo, muito interessante. E quando chegou à casa, os cegos se aproximaram dele, e Jesus disse-lhes: credes vós que eu possa fazer isto? Disseram-lhe eles: sim, Senhor. Que pergunta, não é? Credes vós que eu possa fazer isto é, que eu possa realizar tamanho milagre? Embora eles o tivessem seguido até ali clamando por cura, o Senhor ainda faz uma pergunta dessa. Por quê? Porque Ele requer deles uma declaração pública da sua fé no seu poder. Eles já criam nas Escrituras que Ele era o Messias, eles devem agora mostrar a sua fé, crendo que Ele tem poder para realizar aquilo. Por isso da pergunta. Disseram-lhe eles: sim, Senhor. Que palavras tão belas, não é? E a palavra Senhor traduzida aqui não é a palavra professor, rabino no Novo Testamento, é a palavra Senhor soberano, Senhor elevado. Eles respondem, a atitude deles para com o Senhor Jesus Cristo é verdadeira a fé deles. Eles o tratam como Senhor, o Messias de Deus, o Salvador. Sim, Senhor soberano, sim, Senhor elevado, meu Senhor, meu Salvador. Nós vimos aqui que eles não tinham dúvida de que Ele era o Salvador. Queridos amigos, nós temos buscado ao Senhor com fé, não é? E a resposta do Senhor estará de acordo com esta fé. Foi baseado nesta simples declaração de fé que o Senhor os curou. Agora, atente para isso, porque aqui está um ponto tão gigantesco e tão importante, que se nós não entendermos corretamente, nós não temos a teologia bíblica correta em nossa mente. A fé daqueles homens não foi colocada no milagre. A fé deles foi colocada no Senhor Jesus, não no milagre. Observe novamente o versículo 28. Credes vós que um milagre possa acontecer? Não. Credes vós que eu possa fazer isso? A fé deles foi colocada no Senhor, que Ele tinha o poder para fazer isso, se Ele desejasse. Credes vós que eu possa fazer isso? Em outras palavras, vocês creem em mim? Veja, o Senhor não perguntou a eles: vocês creem que realmente enxergarão? Não. Vocês creem que isso pode acontecer, que isso irá acontecer? Vocês já disseram a si mesmo muitas vezes: a minha visão será restaurada, eu declaro, a minha visão será restaurada, a minha visão será restaurada. Não é isso que ele diz. Não é crer no milagre pelo milagre. O Senhor não disse para eles: diga a si mesmo, eu creio que eu serei curado, eu creio que eu serei curado, eu creio, eu permito a entrada da bênção em minha vida, eu recebo, eu creio. Não. Nada do tipo. Não, amigos. O que ele disse foi: credes vós que eu possa fazer isso? Vocês creem em mim? Que eu sou o Salvador enviado pelo Pai, a raiz de Davi, de fato. O Salvador prometido que tem o poder para fazer isso. A fé deles não é colocada na possibilidade do milagre. A fé deles é colocada na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Observe que o Senhor Jesus não demanda meramente fé. Ele demanda uma fé específica, distinta, uma fé nele, como aquele que pode fazer isso. A fé de um crente é colocada no Senhor e não na coisa que o crente pede ao Senhor. No Senhor, em sua sabedoria, em sua vontade, em seu propósito, no fato de que a vontade dele é sempre perfeita, é sempre boa, qualquer que seja a resposta que ele dá. Fé no Senhor significa isso, que eu sei, porque eu conheço esse Senhor maravilhoso que me amou e me salvou e que é Deus, que um não da parte de Deus em resposta à minha oração é uma resposta positiva.
Um não que vem do Senhor é uma resposta positiva, porque eu creio nele. Assim, não é crer na coisa que eu desejo, que isso irá acontecer, que isso irá acontecer, eu já posso até ver e de antemão eu te agradeço. Nada do tipo. Fé na Bíblia é fé em Jesus, não na coisa que você pediu. Não é fé na fé, mas é fé, confiança no Salvador. Crede vós que eu possa fazer isso? Sim, Senhor, se for a tua vontade. Eles não demandam. Não é um exercício místico de autoconvencimento. Eu creio, sim, eu creio, eu recebo, eu creio, nada do tipo. É na pessoa do Senhor, o que significa dizer, não só em seu poder para realizar, mas em sua sabedoria e vontade, se ele deseja ou não fazer isso. E isso, queridos amigos, talvez pareça algo pequeno, mas isso é algo gigantesco na teologia bíblica, e nós devemos compreender isso. Você sabe, em nossos dias, há uma teologia que se espalha pelo mundo inteiro, que traz elementos do budismo, das religiões asiáticas, para o mundo ocidental, para dentro do cristianismo, para dentro do meio reformado. Entre muitos dos propagadores dessas ideias que eu tenho mencionado, teve um homem coreano que morreu há pouco tempo, que tinha uma certa ideia de que você não deve apenas orar ao Senhor, mas que você deve também dizer a Ele o que você quer em resposta. Porque ele dizia, com um tom jocoso, por que é que vocês não recebem o que vocês pedem? Embora vocês tenham fé. Porque vocês já mostraram que têm fé fazendo um sacrifício financeiro. Mas por que vocês não receberam nada? Porque vocês não dizem a Deus especificamente o que vocês querem. Você está pedindo a Deus um carro, prosperidade, mas querido amigo, tem tantos carros, diga a Deus qual o carro que você quer. Seja específico, diga a cor, o tamanho, o modelo, quantas marchas, quantas cilindradas, etc, etc, etc. Visualize isso em tua mente. Traga isso à realidade. Pense nisso positivamente. Tenha fé, tenha certeza, isso irá acontecer. Anos depois que ele escreveu o livro onde ele declara isso, ele declarou, confessou que ele tirou esses elementos do budismo e do misticismo. Mas foi muito tarde, porque isso já tinha se espalhado pelo mundo inteiro através de seus discípulos e dos seus seguidores, e chegou ao Ocidente através do pentecostalismo e neopentecostalismo. Oh, amigos, isso é nada mais do que paganismo, misticismo. Não é fé na fé, não é fé que eu creio, que eu tenho fé, que isso então irá se materializar. É fé no Senhor e na vontade dEle. E assim eu sei, eu descanso, porque eu creio, estou persuadido que a sua vontade é sábia, boa, perfeita, que o que quer que Ele responda à minha oração é bom, perfeito e agradável, que o não do Senhor é uma resposta positiva. Isso é fé nele, no Senhor. E ao entendermos isso, isso tira a máscara do paganismo que se espalha por muitos grupos evangélicos em nosso meio. Aqueles líderes são nada mais do que místicos, mágicos, assim por dizer, não cristãos. E este é um falso evangelho que se espalha, enganando a tantas e tantas pessoas. Volte a esse texto mais uma vez. Precisamos seguir em frente. E quando chegou à casa, os cegos se aproximaram deles e Jesus disse-lhes, credes vós que eu possa fazer isso? Disseram-lhe, sim, Senhor. Tocou então os olhos deles, dizendo, seja-vos feito, observe, segundo a vossa fé. Atente para isso. Ele fez isso simplesmente tocar os olhos deles, ao curá-los, para indicar a eles que procedeu dele a cura, o poder. E na sequência ele diz, seja-vos feito segundo a vossa fé, segundo a vossa fé. Bem importante perceber com clareza isso aqui. O que ele está dizendo, não erre aqui. O Senhor não está dizendo, receba então uma cura, uma bênção proporcional ao tamanho da sua fé. Ele não está dizendo isso. Mas isso é o que é ensinado falsamente por aí. Se a sua fé demonstrada em tua oferta, em teu sacrifício é pequeno, então o resultado da tua fé vai ser pequeno. Na verdade, eu estava algum tempo atrás numa cidade
e por alguma razão numa cafeteria, num restaurante, e uma certa igreja da teologia da prosperidade tinha alugado o mezanino para um que eles chamam de o culto dos empresários. E ali estavam aqueles empresários e aquele líder daquela certa igreja, e ele estava aplicando essas técnicas, não é, de persuasão psicológica para extrair muito das pessoas. Ele dizia assim: a tua bênção será de acordo com a tua fé. Você sabe que eles sempre usam uma postura psicológica, todas aquelas coisas, corpo para frente, fala de autoridade, assertividade, música, etc. Prepara as pessoas, sentimento, monte de coisa. As pessoas estão lá prontas para serem levadas. Manipulação emocional. Então ele disse, eu pude ouvir isso. A tua bênção será proporcional à tua fé. Ele usou esse texto. Receba, seja-vos feito segundo a vossa fé. Você deseja o quê? Nós estamos no final do ano, ele disse. Qual é o emprego que você deseja para o ano que vem? Ou melhor, qual é o salário que você deseja para o ano que vem? Todo mundo sentado lá pensou assim: eu quero um salário bom, é claro, né? Uau, não sei, 10 mil reais, 25 mil reais, 30. Todo mundo pensou. Qual é o salário que você quer para o ano que vem? Você crê que isso pode acontecer? Eu creio nisso, eu vou ter, eu creio forte. Então você precisa mostrar a tua fé. E a fé se materializa num sacrifício. Você vai dar agora, aqui, 10% desse salário que você quer ganhar lá na frente. Vem aqui, mostra a tua fé. Ele será dado segundo a tua fé. Charlatões, discípulos de Mamon, torcem a palavra de Deus para a sua própria destruição, cujo Deus é o estômago, ganho, a pele. Seja-vos feito segundo a vossa fé. O Senhor não está dizendo, receba uma cura proporcional à sua fé, receba uma bênção proporcional ao tamanho da sua fé. Se a fé fosse pequena, então só um olho seria aberto, o outro ficaria fechado. O que ele está dizendo é, receba esta cura como uma dádiva concedida à sua fé em mim. O Senhor poderia dizer, agora não. Ele disse isso para Paulo, e eles permaneceriam tranquilos e firmes. A minha graça te basta. Essa é uma resposta. Receba esta cura, essa transformação, como uma dádiva concedida à sua fé em mim. Claro, aquele paralítico descido na frente de Cristo, no evento narrativo anterior, primeiro os seus pecados foram curados pela sua fé. Depois, ele foi levantado. Isso não significa necessariamente que o Senhor irá responder exatamente aquilo que nós pedimos. Versículo de número 28, lemos isso, e versículo de número 29, tocou então os olhos deles, dizendo, seja-vos feito segundo a vossa fé. Vocês creem em mim e em meu poder, e porque essa é a minha vontade para vocês, esse poder agora, consequentemente, é exercido, e a sua visão é restaurada. É exatamente assim como é ilustrado aqui, que acontece na conversão de uma pessoa. Quando o Senhor chama um homem e uma mulher ao arrependimento e à salvação, Ele abre os olhos espirituais da pessoa. A conversão na palavra de Deus é comparada ao nascer de novo. Aqui está um homem, uma mulher, um jovem, vivendo neste mundo em seus pecados, morto, isto é, enterrado em seus pecados. Ele está morto, ele não se comunica com Deus. O morto não se comunica com ninguém aqui. Ele não ora, ele não louva ao Senhor, ele não ama ao Senhor, ele não estuda a palavra, ela está morta em seus pecados. Mas porque Deus, na sua imensa graça, colocou seus olhos de amor e compaixão sobre esta alma, Ele irá abrir os olhos desta pessoa em um determinado momento da sua vida. Nós não sabemos em que momento. As parábolas do Senhor Jesus nos diz que Ele chama pessoas no início do dia, ao meio-dia, no final da jornada, no início da vida da infância, na juventude, no final da vida. E o Senhor então planta esta semente inicial de regeneração, não é? Ele tira a venda dos olhos. E naquele momento, aquela pessoa morta em seus delitos e pecados, ela se torna, assim por dizer, viva, porém viva ainda em seus delitos e pecados. O que significa dizer que agora ela vê o seu pecado, ela entende, ela sente, eu sou um pecador, eu sou um grande pecador, uma grande pecadora. Deus é real, o inferno é real, a alma é real, a Bíblia é verdadeira. Agora eu vejo, mas eu permaneço morto.
O Senhor irá ativar a memória, e pecados em multidão que foram enterrados ao longo dos anos começam a voltar e fluir, e eu vejo a minha sujeira, a minha indignidade. Isso é o Senhor trabalhando. Ele abre os olhos para que eu veja, sinta e saiba, porque se eu não encarar o meu pecado, eu não irei pedir por perdão, e sem arrependimento, não irei me arrepender e pedir por perdão, e sem arrependimento não há salvação. O Senhor está trabalhando, não é? Então ele leva essa pessoa a ouvir o Evangelho, lembrar do Evangelho que ouviu, ter acesso às verdades que falam sobre a misericórdia de Cristo, que ele morreu no lugar de pecadores, que ele ofereceu a si mesmo e a salvação é real e possível. E assim ao longo das semanas e dos meses o Senhor está quebrantando aquele orgulho, quebrantando aquele amor por este mundo, até que em um determinado momento esta pessoa vazia, cansada, um senso de culpa, um temor, um desejo muito grande de paz, de alívio, de nova vida, de ser perdoado, de ser trazida à reconciliação com o Senhor. Esta pessoa irá clamar ao Senhor de todo o coração. E nós temos tantos exemplos nas páginas da Palavra de Deus, não é? Volte-se ao Salmo de número 51 apenas. Ela irá clamar e confessar o seu pecado e abrir este livro da vida e tudo que está escrito ali, derramar diante do Senhor e clamar por vida e crer no Salvador, lembrar que Ele morreu no lugar de pecadores. Ele irá dizer assim, ela irá dizer assim: Senhor, tem compaixão de mim. Eu sou um leproso, um cego, o Senhor curou os leprosos e os cegos, cura o meu pecado, lava-me, dá-me vida, ressuscita-me, faz de mim um filho de Deus. E neste momento esta pessoa é justificada, como que um juiz no céu, Deus batendo este martelo, os méritos de Cristo, a vida desta pessoa, ela acabou de nascer, é um bebê por ter nascido na família de Deus, é adotada, a doutrina da adoção. Nós vimos tantas doutrinas aqui nisso, não é? Justificação, adoção, novo nascimento. O Senhor primeiro, Ele abre os olhos espirituais. Acaso os teus olhos já foram abertos? Caso você já encarou de fato os teus pecados diante de Deus? Você já trouxe isso ao Senhor em arrependimento e fé? Queridos amigos, e os olhos deles se abriram. Imediatamente a sua visão foi restaurada. Versículo 30. E os olhos se lhe abriram. Aqui está uma outra ilustração. Quando nós somos salvos, de fato os nossos olhos se abrem. E não só os olhos, mas os ouvidos, os lábios, os pés começam a se mover. Nós começamos a louvar a Deus. Antes não havia louvor a Deus. E falar do Salvador e orar a Ele, e agora ouvir a sua palavra e entender. Antes parecia que tinha uma sombra em cima da Bíblia. Eu não entendo, é tão complicado, não faz sentido, o que eu devo fazer agora? Clareza, a Bíblia vem falando e se revelando. Os meus pés começam a se movimentar em direção a outras pessoas para levar este Evangelho da graça. Oh, queridos amigos, é Cristo quem faz isso, é Ele quem faz isso. E o Senhor, então, nós lemos, Ele adverte aqueles homens, e os olhos se lhes abriram, e Jesus ameaçou-os, dizendo: olhai, veja, atina, que ninguém o saiba. Não é interessante? O Senhor os comanda a não compartilhar por todo lado. Em um momento Ele diz: vá e conta a todos os teus amigos as grandes coisas que Deus fez por você, o endemoniado de Gadara. Mas aqui Ele diz: não conte a ninguém, o mesmo a Jairo, a sua esposa. E a razão é simples: aqueles gentios de fora, eles poderiam ir, mas ali no lugar onde ele estava, naquela região, eles deveriam esperar, porque com a propagação destes milagres, o Senhor e seus apóstolos naturalmente teriam um grande impedimento no caminho. Eles não conseguiriam avançar, assim por dizer. E as pessoas estariam tão focadas no milagre que não ouviriam a mensagem. E o mais importante é a mensagem. O milagre, a cura, apenas ilustra a verdade. Os olhos e o desejo dela estariam sempre em receber um pão, em ser curada, ou alguma coisa do tipo. Essa é a razão porque Ele os comanda a não fazer isso. Mas nós lemos no versículo 31, que tendo eles saído, divulgaram sua fama por toda aquela terra. Bem, eles estavam tão cheios de alegria, tão maravilhados com a misericórdia, tamanho feito milagroso, não é? Tamanha bênção de Deus em suas vidas, que eles não conseguiram reprimir os sentimentos, não é?
Mas lembre-se, nós não perdemos de vista o fato de que eles haviam dito que o Senhor é Senhor. Cristo Jesus deve ser Senhor na minha salvação, mas também após a minha salvação. Eu devo obedecê-lo. O que eles fizeram não pode ser justificado. Eles desobedeceram ao expresso comando do Salvador. Olhai que ninguém o saiba. Nós não podemos justificar. E certamente as consequências disso logo viriam e logo vieram sobre o Salvador e os seus discípulos, de tal maneira que ele não podia ir a lugar nenhum. Senhor, dai-nos um sinal, dai-nos um sinal. Ó, meus amigos, tire uma lição daqui. Nós nunca podemos justificar uma desobediência a Cristo quando nós já sabemos a sua vontade revelada na Bíblia. Há momentos, e às vezes eu encontro pessoas que fazem isso, e eu já fiz isso no passado. Eu sabia qual era a vontade de Deus a respeito de uma decisão, um ato, um lugar onde eu estava, o que quer que seja, e em vez de obedecer e cumprir, eu ficava dizendo, não, eu vou orar ao Senhor, vou orar ao Senhor, vou orar ao Senhor. Mas eu já sabia a vontade de Deus. Assim, meus queridos amigos, orar ao Senhor para saber se nós devemos cumprir a vontade de Deus quando Ele já declarou, é tentar a Deus. É tentar o Senhor. E nós vemos isso aqui. Assim, sempre que nós tivermos o desejo de direcionar o nosso amor e o nosso zelo para a glória de Deus, marque isso, nós devemos verificar se o que nós iremos fazer está de acordo com a vontade de Deus. Porque há muito zelo e muita emoção feita de supetão que muitas vezes traz maus resultados. Péssimos resultados. Você deve sempre se perguntar, eu devo sempre me perguntar, isso está de acordo com a vontade de Cristo? Isso irá glorificar Cristo? Essa é a pergunta que nós fazemos em nossa igreja. Por que é que nós não temos introduzido aqui o mundanismo em sua forma musical e tantas coisas? Ou certas práticas, certos modismos que se espalham agora pela internet? Porque há certas coisas, por mais que sejam legítimas e plausíveis, boas em certo sentido, antes de introduzi-la no corpo de Cristo, no culto ao Senhor, nós devemos perguntar, isso está de acordo com a vontade de Deus, revelada na palavra de Deus? Podemos ver isso aqui, esse novo modismo que foi trazido para dentro da igreja, o que quer que seja, isso irá glorificar a Cristo? Veja o que as pessoas fazem com a ceia do Senhor, esse é um exemplo em mil. Já não há mais o critério estabelecido pela palavra de Deus, fazer isso em memória de mim. Já não é mais culto ao Senhor, é celebração, já não é mais vertical, é horizontal. Troque o cálice um com o outro, onde é que você viu isso na palavra de Deus? Leve para o enfermo. Pastor, vai lá na frente, fala isso, fala aquilo. Foco no pastor e não fazer isso em memória de mim. E tantas coisas inventadas porque as pessoas têm bons sentimentos, harmonia, comunhão, celebração. Está isso de acordo com a vontade de Cristo? Está isso revelado na palavra de Deus? Isso irá glorificar a Deus ou pôr o foco nas pessoas? Tantas coisas, né, meus queridos amigos? Não quero me delongar aqui, mas aqui está. Sempre que nós tivermos o desejo de direcionar ao Senhor o nosso amor, o nosso zelo por sua glória, nós devemos verificar se aquilo que nós iremos fazer está de acordo com a vontade de Deus. Versículo de número 32, aqui está o segundo dos milagres. E havendo-se eles retirado, isto é, os dois ex-cegos, trouxeram-lhe um homem mudo e endemoniado. Logo que os dois homens curados da cegueira saíram, os amigos de um homem mudo e endemoniado o trouxeram a Jesus. Trouxeram-lhe, alguns amigos provavelmente, este homem a Jesus. Provavelmente essas pessoas, estou supondo aqui, que trouxeram este homem ao Senhor Jesus Cristo, estavam ali vendo a cura daquele homem cego, aqueles dois cegos. E vendo aquilo, eles pensaram, se Deus pode abrir o olho, Ele pode abrir o ouvido, e correram em direção ao seu amigo para trazê-lo. E assim foram buscar o seu amigo e o trouxeram a Jesus.
assim como aqueles 4 amigos do paralítico o trouxeram ao Salvador com tanto esforço. Esses amigos do homem cego o trouxeram a Jesus. Nós pensamos novamente sobre a oração, não é? Oração intercessória é trazer pessoas a Cristo e clamar a Cristo, ao Senhor por eles, por elas. Há este elemento na sua oração, você intercede, ou toda a tua oração é centrada em si mesmo. Me dá, Senhor, me ajuda a passar nisso, a ter isso, a conseguir isso, e cura nisso. Você intercede, você traz pessoas diante do trono da graça, a causa de Cristo, a obra do Senhor. Aqui está mais um exemplo do esforço de outras pessoas. Nós pensamos novamente sobre a conversão. Às vezes, nós pensamos sobre a conversão em termos de nossa ação indo a Cristo. Eu fui a Cristo, eu recebi, eu busquei, eu fui, eu clamei. Mas, queridos amigos, há um elemento a mais nisso, e é ilustrado aqui. Quantas pessoas intercederam, nos trouxeram diante do trono da graça para a nossa conversão por meses e anos? Antes do Senhor abrir os nossos olhos, elas nos trouxeram a Cristo. Antes do Senhor abrir os olhos deste homem, eles trouxeram a Cristo. E então o Senhor abriu os olhos. Às vezes nós pensamos, fui eu que fui a Cristo, sozinho. Não, meu querido amigo, com certeza absoluta, nós somos conduzidos pelas mãos, ou melhor dizendo, pelos joelhos de muitas pessoas. O Senhor faz com que o seu povo ore pelos seus eleitos, por sua igreja, por sua obra. E aqui está uma lição tão profunda. E havendo-se eles retirado, trouxeram-lhe um homem mudo e endemoniado. Bem, no caso deste homem, a mudez foi devida a uma possessão demoníaca. E há muito a ser dito aqui, eu devo ser breve. Uma questão se levanta neste ponto. Toda enfermidade é então devida à influência demoníaca na vida de uma pessoa. Bem, nós precisamos tocar nessa questão antes de seguir em frente. Talvez não consigamos concluir nesta tarde. Bem, deixe-me dizer que, na opinião de muitos líderes neopentecostais e de seitas, há um vasto número de pessoas que estão possessas hoje em todo o mundo, mas muita e muita gente, segundo eles. São pessoas não convertidas e também pessoas convertidas, segundo eles. Eles dizem que mesmo crentes em Jesus Cristo podem ser possuídos pelo maligno, podem ser opressos por Satanás, de uma maneira severa ou de uma maneira leve, tomados por ele, mesmo que eles não saibam disso. Isso é ensinado em nossos dias. E o resultado dessas possessões, segundo eles, da influência demoníaca na vida de uma pessoa, é a enfermidade. Enfermidade de todos os tipos. E porque estas pessoas estão enfermas, com uma dor aqui, um negócio acolá, um vício, tudo é auferido, a causa de tudo, são demônios, dizem eles. E porque é um demônio ali, e a evidência que há enfermidade, então essa pessoa deve ser trazida aqui para um descarrego, o exorcismo, para ser liberto deste espírito. Eu não preciso lhe dizer que isso não é bíblico, porque a Bíblia não ensina exorcismo. O Senhor e seus apóstolos expulsavam demônios. Isso não é ensino da palavra de Deus. Que demônios estão em todas as pessoas, ou em quase todas, mesmo em crente, embora eles não percebam. Queridos amigos, a Bíblia ensina que com a vinda do Senhor Jesus a este mundo, os poderes do maligno foram restringidos. Nós já tocamos nesta questão. Deixe-me dar apenas um exemplo. Você se recorda da parábola do Senhor Jesus Cristo em Lucas 11, quando o homem valente, armado, guarda em segurança a sua casa, os seus bens estão tranquilos. Esse é o maligno, esse é Satanás. Ele guarda os seus filhos e filhas, não perturba a mente deles. Mas vindo então o mais valente, amarra aquele primeiro valente e o despoja de todos os seus bens. Homens e mulheres não convertidos são filhos do maligno. Assim somos todos nós ao entrar neste mundo. Mas Cristo Jesus veio a este mundo, Ele é o mais valente. E naquela cruz, pelo seu sangue vertido, Ele esmagou a cabeça da serpente.
E assim nos diz a palavra de Deus que, tendo subido ao alto após a sua ressurreição, levou cativo o cativeiro, levou cativo aquele que prendia, que cativava. Isto é, ele reduziu drasticamente o poder de Satanás. Em Apocalipse nos diz que ele foi amarrado em uma corrente. É um símbolo, é claro. Essa é uma das razões. No período do Antigo Testamento, as nações permaneciam em total escuridão. Israel era um luzeiro no mundo. Mas ainda ali aquela luz brilhava tão fracamente que o povo jazia em treva, até vir a luz do Salvador. No período do Antigo Testamento, as nações estavam sob Satanás de tal maneira que os demônios ocupavam as pessoas ao seu bel prazer e permaneciam ali sem serem molestadas por ninguém. Mas Cristo, subindo ao alto, levando o cativo o cativeiro, ele restringiu este poder. E nós vemos isso ao longo da narrativa dos evangelhos. Por exemplo, Mateus 8, o homem de Gadara, os dois endemoniados, Jesus comandou os espíritos imundos que saíssem, e eles perceberam agora em terror e pânico que a sua liberdade de ocupar pessoas livremente chegou ao fim. Eles não poderiam permanecer por tempo indeterminado em uma pessoa, nem mais contra a vontade da pessoa. E todo o ministério de Cristo e seus apóstolos mostra isso, expulsando demônios, ganhando terreno, isto é, ali ele veio o mais valente. E uma outra razão é que as várias passagens do Novo Testamento, sobretudo em Apocalipse, que listam as atividades de Satanás no período do Evangelho, não apresenta possessões demoníacas como algo a ser realizado em larga escala. Não estou dizendo que pessoas não podem ser ainda possessas, nem estou dizendo que Satanás foi destruído, ele foi colocado numa corrente, assim por dizer, mas você já viu um pitbull numa corrente de 10 metros? Entre no círculo de influência dele, ele pode destruir você. Um leão, uma serpente, seu poder foi reduzido, restringido, mas ele não foi destruído. De acordo com a palavra de Deus, o papel dos demônios, de Satanás, neste período do Evangelho, até bem próximo do fim, é tentar as pessoas ao pecado. É produzir muitas e muitas falsas doutrinas de demônio e infiltrá-las nas igrejas, como estas que eu acabei de mencionar e tantas outras. É perseguir, afligir o povo de Deus, é espalhar filosofias anticristãs pelo mundo. E a ironia é que enquanto esses líderes deste movimento estão aí tentando expulsar o demônio imaginário dos rins, do fígado, da unha encravada de alguém, os verdadeiros demônios estão tendo sucesso em infectar as igrejas com o mundanismo, com a cobiça, com falso ensino e todo tipo de coisa. Satanás dá o braço a torcer ali no momento do exorcismo, para que todo mundo fique imaginando, o poder está aqui, a mão de Deus está aqui, quando o evangelho não está ali. Quando ele está com as pessoas no bolso, através de um falso evangelho. Bem, há uma lista, como eu mencionei, de atividades demoníacas provida na Bíblia. Isso não inclui possessões em grande quantidade, como reivindicam os líderes neopentecostais o tempo todo mundo está possesso. Bem, deixe-me dizer que a única maneira de uma pessoa ser possessa é quando ocorre, nós vemos isso nos exemplos da palavra de Deus, quando ocorre uma forma séria de convite, de submissão consciente ao maligno, a interferências demoníacas, como por exemplo a busca por espíritos familiares ou de familiares, interação com ocultismo, feitiçaria, satanismo, uma idolatria muito grosseira, um estilo de vida dado ao mal, simpatias e coisas desse tipo. E hoje em dia é muito fácil, na internet, a pessoa seguindo gente que dizem que consegue ver o futuro, coisas como essas. E é esse tipo de coisa que deixa uma pessoa aberta, vulnerável à invasão de Satanás. E somente em casos como esses, de uma verdadeira possessão demoníaca, uma pessoa pode ser afligida por enfermidade causada por demônios. E esse é exatamente o caso deste homem aqui, no versículo de número 32. Uma pessoa, todavia, não pode ser possuída por um demônio contra a sua vontade. E o demônio, querido amigo, quem quer que seja, o maligno, Satanás e seus demônios, não podem entrar em um crente nem oprimi-lo. É absolutamente impossível
um demônio possuir uma pessoa salva. Que um demônio possa possuir e controlar um crente genuíno em Cristo é impossível. E essa é uma das maiores perversidades, dizer que pode, uma das maiores perversidades desse movimento atual evangélico. Veja, querido amigo, eu não estou afirmando que uma pessoa que frequente a igreja não possa ser possuída, mas que uma pessoa convertida verdadeiramente nunca será possuída. Porque uma vez verdadeiramente salva, e o Espírito de Deus agora toma residência permanente na vida desta pessoa, e assim ele jamais o deixará. É o que diz a palavra de Deus, 1 Coríntios capítulo 6, veja o versículo de número 19, apenas um texto, 1 Coríntios 6, versículo 19. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus na salvação, e que não sois de vós mesmos? Assim nós perguntamos, como pode um demônio e o Espírito de Deus habitarem debaixo do mesmo teto? Um precisa sair, não é? E porque maior é aquele que agora está em nós desde a conversão, do que aquele que está no mundo, Satanás. Então nós não precisamos temer e ter dúvida que Ele não permitirá tal coisa. Nós temos a promessa do Senhor Jesus Cristo, não é? Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. É triste este engodo. Sabe o que isso causa? E nós vemos isso mais uma faceta deste movimento terrível por aí. É triste ver quando crentes, eles fogem de suas responsabilidades e falhas causadas pelos seus próprios pecados, indisciplina, e culpam o demônio que supostamente os obrigou a fazer isso, fugindo assim de suas responsabilidades. Você vê isso muito hoje, não é? Esse adultério foi um demônio, essa briga, essa explosão foi um demônio, eu roubei, foi um demônio que me levou a isso, descontando a imoralidade, a desonestidade, a ira, a violência, a malícia em demônios que os levaram a agir assim, ou seja, eu não sou culpado, foi ele. Não é triste? E quanto conforto, quanta paz, quanta consolação é roubada de crentes genuínos por aquelas pessoas que insistem que uma pessoa convertida pode estar possuída por um demônio. Imagine você foi salvo e de repente te é dito, não, mas pode ter um demônio em você ainda. Não é triste isso? Não é horrível isso? As promessas protetoras de Cristo dadas aos seus discípulos, nunca os deixarei, nada pode remover da minha mão. Todas aquelas promessas que ele deixou com a sua igreja são lançadas fora como sem valor algum. São pisadas pela teoria neopentecostal de que demônios do abismo podem agora entrar no corpo e na mente de uma pessoa salva, onde está o Espírito de Deus. Não importando o fato de que agora são templos do Espírito Santo. Imagine a agonia, a miséria em descobrir que, embora você seja salvo, ainda há um demônio alojado dentro de você. A palavra de Deus diz que nós somos libertos da escravidão, do pecado, para não vivermos mais em medo, em temor. Oh, meus queridos, entenda a palavra de Deus. Isso é fundamental para a nossa paz, confiança. A derrota de Satanás ela é tão real que ele não possui nenhuma autoridade ou poder sobre um crente em Jesus Cristo. Em Cristo, todo crente está seguro nele. Veja 1 João capítulo 5, versículo de número 18, que está esta palavra do Senhor Jesus Cristo. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca ou não vive na prática do pecado, isto é, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. No crente, Satanás opera pela tentação e não pela possessão. Marque isso. Volte novamente ao versículo de número 32, eu fecho esse parêntese aqui. E havendo-se eles retirado, trouxeram-lhe um homem mudo e endemoniado. Bem, isso ofereceu então uma oportunidade para o Senhor Jesus Cristo mostrar o seu poder sobre os seus inimigos, sobre o maligno. Ele derrotou o maligno na tentação no deserto, ele segue derrotando. Ele veio para destruir
as obras de Satanás, diz a palavra de Deus. Versículo 33. E expulso o demônio, falou mudo, e a multidão se maravilhou, dizendo, nunca tal se viu em Israel. Bem, os detalhes da expulsão do demônio não é registrado aqui, porque o objetivo de Mateus, ao selecionar este milagre e registrá-lo de maneira breve, é simplesmente o de registrar a restauração instantânea daquele homem. Segundo, a maneira como a multidão reagiu diante daquele milagre. E terceiro, o efeito bastante diferente em um outro grupo de pessoas, outra classe de pessoas, a saber, os fariseus, os escribas. E aqui nós temos a resposta, melhor, a reação da multidão, versículo 33. E expulso o demônio, falou o mudo, e a multidão se maravilhou, dizendo, nunca tal se viu em Israel. Bem, essa reação não foi somente em relação a esse milagre, mas a todos os milagres que o Senhor realizou naquele dia. A multidão estava observando e diz, nunca tais coisas, nunca tal se viu em Israel. É verdade, é verdade. Nenhum dos profetas fez tal coisa pelo seu próprio poder, mas pelo poder de Deus. E aqui está um fazendo em seu próprio poder. Nunca tal se fez em Israel. Todos os milagres realizados pelo Senhor naquele dia. E aqui está a reação dos fariseus. Mas os fariseus diziam, ele expulsa os demônios pelo príncipe dos demônios. Bem, eles não negaram a realidade do milagre. Eles não disseram, não, isso aí é truque, isso é mágica. Eles não negaram a realidade do milagre, os fatos. Mas veja, eles atribuíram os fatos, o feito, o milagre, ao poder e à influência de anjos caídos, de Satanás. Que o Senhor Jesus Cristo estava em uma aliança, um consórcio com Beelzebul, o príncipe dos demônios. Queridos, Mateus capítulo 12, nós não iremos abrir agora, irá tratar com mais detalhes a resposta do Senhor Jesus Cristo a essas declarações dos fariseus, e nós iremos deixar isso para o momento apropriado. Agora, o pecado dos fariseus, o pecado dos escribas foi tão terrível, foi muito grande. Porque eles deveriam ter juntado um com um e chegado, um mais um, e chegado à conclusão lógica. Eles deveriam ter juntado o que dizem as profecias que eles tanto conheciam, com tudo aquilo que eles estavam vendo o Senhor Jesus Cristo fazer. Deviam ter juntado os milagres do Salvador, o seu ensino, cego recebendo visão, mudo falando, deveriam ter reunido tudo isso aí. A Isaías, por exemplo, 35, versículos de número 5 e 6. Observe. Isaías 35, 5 e 6. Então, falando sobre o Messias, a sua glória, então os olhos dos cegos serão abertos e os ouvidos dos surdos se abrirão. Então os coxos saltarão paralíticos como servos, e a língua dos mudos cantará, porque águas arrebentarão no deserto e o ribeiro no ermo. Um símbolo do Senhor Jesus Cristo. Eles deveriam ter unido a palavra de Deus que eles conheciam e tinham memorizado ao que estava acontecendo diante deles e atribuir glória a Cristo e reconhecê-lo como o Messias de Deus, mas não de propósito, maliciosamente, um coração tão duro, tão orgulhoso e vil. Eles atribuem a obra do Espírito a Satanás. O pecado deles foi terrível. E nós iremos lidar com este aspecto em outra oportunidade. Meus queridos amigos, observe algo aqui maravilhoso para nós concluirmos neste ponto. Nós chegamos ao final do capítulo de número 9. Há muitos milagres aqui distribuídos, mas Mateus, ele organiza esta seleção de milagres de tal maneira que nós nos perguntamos por que ele escolheu estes milagres, colocou nesta ordem, nesta sequência. Será que ele está nos dizendo que é um tema principal? Será que ele colocou isso aí tendo em vista uma linha principal, um tema principal? Uma pergunta boa, não é? Todos esses milagres, eu penso que há um tema principal aqui em todo o capítulo 9, uma linha que perpassa estas pedrinhas desse colar de milagres e eventos e declarações. E nós podemos ver isso a partir de 3 perspectivas sobre este capítulo. Primeiro, eu penso que o tema aqui é este. Há um contraste muito claro sendo feito aqui o tempo todo por Mateus. Você percebeu este contraste? Há o contraste entre jejum e festa.
Pode o noivo e os amigos do noivo estar triste, abatido, jejum e festa. Há um contraste entre o velho e o novo. A velha ordem judaica, a nova ordem do Evangelho, roupa velha, roupa nova, vinho novo, vinho velho, odres novos, odres velhos. Em terceiro lugar, há um contraste entre o desespero daquela mulher do fluxo de sangue diante da inabilidade dos médicos humanos e a sua grande fé no Senhor Jesus. E há também um contraste entre a algazarra, o balbúrdio dos pranteadores na casa de Jairo e a maneira calma, confiante como o Senhor Jesus Cristo vence a morte. Você percebe o que Mateus está fazendo aqui? Eu creio que há uma segunda perspectiva ou tema aqui que pode ser percebido. Não somente os contrastes são claros, são agudos, mas há um contraste entre a velha ordem do judaísmo obsoleto, as suas tradições obsoletas, e a nova ordem do Evangelho de Jesus Cristo, o seu reino. Agora, é claro, parênteses, o Senhor não estava rejeitando a lei, não. Porque ele disse que a lei, ele veio para cumprir a lei, e não rejeitá-la, deixá-la para trás. O que ele veio rejeitar ou mudar foram as perversões da lei trazida por aqueles líderes religiosos através de suas tradições orais. É isso que ele combate em Mateus capítulo 6. E em terceiro lugar, há também um outro contraste, ou melhor, há um outro elemento a ser visto aqui como tema. Você percebeu que o Senhor Jesus Cristo, ele está no centro de tudo que acontece aqui, que ele é magnificado em cada narrativa. Deixe-me dar uma ilustração ruim, mas que nos permitirá compreender. Imagine que cada um desses eventos, cada cura, cada encontro, seja uma peça teatral, contemporânea. E em uma peça teatral, muitas vezes, há um ator principal, não é? E há aqueles atores coadjuvantes que apenas passam ali por 1 minuto, 2 minutos, conversando com o ator principal que permanece na cena até o final. Não é verdade? As pessoas estão entrando, quando algo acontece, ele permanece. É isso que está acontecendo aqui. Isso não é um teatro. Mas é isso que nós percebemos. O Senhor está no centro de tudo. Ele é magnificado a cada narrativa. As pessoas apenas passam, são curadas, são transformadas. Ele é o noivo, cuja presença torna o pranto e o abatimento inapropriado. É Ele quem é o noivo. Embora nós já vimos que há um lugar para a contrição na vida cristã, é Ele quem inaugura a nova ordem que torna a ordem anterior obsoleta. É Ele quem discerne o mais leve toque da fé em seu corpo e imediatamente responde àquela fé. É Ele quem dá vida aos mortos, agora e na ressurreição do último dia. Em todos esses eventos, Ele é o centro. Esse é o Evangelho de Jesus Cristo. É a respeito dEle. O Evangelho não é uma coletânea de eventos desconectados. Ele é o centro de todas as coisas. E se você marcar isso em tua mente, ao ler a palavra de Deus, de Gênesis e Apocalipse, você perceberá maravilhado que é a mesma coisa. A mesma coisa. O Senhor Jesus Cristo é o segundo Abel, cujo sangue fala muito mais alto do que o do primeiro. Quantas figuras, não é? Ele é a penha que foi ferida, de onde saiu água e sangue para a nossa purificação e vida. Ele é o profeta maior do que Elias, do que Moisés, do que Jeremias, do que todos os outros. Ele é o sumo sacerdote que representa Deus aos homens e os homens a Deus. Ele é o cordeiro. Ele é a pomba, ele é o bode, ele é a oferta de cereais, ele é o altar, ofereceu a si mesmo. Ele é o sacerdote que oferece. Ele é todas as coisas.
todas as coisas, queridos amigos. A Bíblia é sobre o Senhor Jesus e a sua salvação. É sobre esta gloriosa aliança da graça, Pai, Filho e Espírito Santo, decidindo salvar o ser humano e enviando o Salvador a este mundo. E esta verdade se manifestando progressivamente ao longo destas páginas, até brilhar como dia perfeito na pessoa do Senhor Jesus. E é isso que Mateus está nos ensinando. Ele é o Rei que deveria vir e veio. Veja o Rei, contemple a sua glória, maravilhe-se do Senhor Jesus, querido. Louve-o, adore-o, sirva-o, nunca o deixe, nunca o traia, nunca prefira outra qualquer coisa acima dele, a sua casa, o seu reino, o seu evangelho. Ele é o centro de todas as coisas, ele é o meu Senhor, o Senhor desta igreja e de cada verdadeiro crente. É ele que reina aqui e o seu cetro é a sua palavra.